me aguentem um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho agora de reforma ministerial. Teve uma reunião hoje importantíssima no Palácio do Planalto, onde se discutiu um pouco sobre isso. Tá um baita embate, divide ou não divide o Ministério do Desenvolvimento Social. Ontem aqui no 360, Thaís Arbex trouxe para vocês o posicionamento da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, totalmente contrária. Hoje o ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, estava disparando mensagem aí para os jornalistas, convidando para o evento no Piauí, com a presença do presidente Lula, ele como ministro, e não tudo indica, pelo menos por enquanto, né? Que horas são? 17h10, que a reforma ministerial não sai hoje. Mas, diante da negativa petista de que o Ministério do Desenvolvimento Social pudesse ser dividido, eu fui conversar com o Centrão, entender com eles, esse ministério ou parte dele está sendo prometido para o PP, como é que eles estavam vendo a situação, o PP de Arthur Lira. Vou vir para cá para trazer esse bastidor para vocês. O que me disseram líderes do Centrão? Falaram, olha, Raquel, os mesmos petistas que estão dizendo que não concordam, eles já falaram lá atrás que sim, topavam dividir o Ministério do Desenvolvimento Social. Essas fontes me falaram que o comando do PT foi consultado e deu aval para a divisão do Ministério em nome da governabilidade do governo Lula. O que seria essa divisão? Você retira o Bolsa Família da pasta, coloca ele ali no Ministério do Planejamento ou no Ministério da Gestão e mantém os outros programas de ação social sob novo comando. Esses políticos do partido, segundo, esses políticos dos partidos de centro, os petistas teriam concordado para que o governo Lula realmente conseguisse avançar nos seus projetos no Congresso Nacional com mais calma. Ele ainda não tem essa maioria tão consolidada na Câmara. O nome mais cotado para assumir o desenvolvimento social ou uma nova pasta da ação social criada com esses programas que sobrariam ali fora o Bolsa Família é o líder do PP na Câmara, o deputado André Fufuca. E como eu contei, hoje o Ministério do Desenvolvimento Social é comandado pelo Wellington Dias, do PT do Piauí, muito próximo ao presidente Lula. E figuras importantes do PT vieram a público se manifestar contra a divisão do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, como vocês podem perceber, tá aí, ó, cada lado, cada um puxando de um lado e a reforma, pelo menos por enquanto, parece travada. Temos análise, Igor Peixoto? Quem vem com a gente? Temos Thaís Arbex e Yuri Pita? Ah, o meu timaço aí. Thaís, e aí, minha querida, como é que estamos? Um puxa de um lado, um puxa de outro. Reunião que aconteceu e ainda não... A gente ainda não tem muita clareza, né, do que saiu de lá. Conta para nós o que você conseguiu apurar. Raquel, estava trocando mensagens agorinha com uma fonte e qual é o cenário que ela me traça? Ela me traça um cenário de ainda bastante indefinição. Por quê? Porque essa fonte que está participando diretamente dessas conversas diz que o governo voltou a dizer que não tem condições de entregar o Ministério do Desenvolvimento Social e que aí o grande entrave é o PP. Em algum momento do dia, sinalizaram que o PP poderia aceitar outro ministério que não fosse o Desenvolvimento Social, mas isso não está claro ainda. E estão tentando esticar de um lado, puxar do outro. Acho que ali nos bastidores o clima está bem intenso. O que eu consegui saber, estou até lendo aqui as mensagens de novo, é que neste momento os interessados, tem um time ali a turma do deixa disso, para tentar acomodar todos os interesses e tentar resolver esse impasse, principalmente em relação ao local e o espaço que o PP vai ocupar na esplanada. No início do dia, inclusive, Raquel,
tinham me falado que, esquece, nem vai sair mais, enrolou. Então é nesse clima, enrola, desenrola, enrola, desenrola e a gente não sabe se de fato essa reforma sai até o fim de agosto, como previa ou queria o senador Jacques Wagner. Yuri, esse relato todo da Thaís, eu acho assim, que um dos mais aflitos deve ser o ministro Alexandre Padilha, que ele está contando com essa entrada do PP e do Republicanos para fechar essa base. Agora, o que dá a sensação, e aí não é nem apuração, é sensação, e queria também a sua percepção de analista político, é a indefinição do presidente Lula. Como às vezes ele tem dificuldade ou se é parte de estratégia de tomar uma decisão e definir, arbitrar ali a disputa, e mesmo entre os seus auxiliares mais próximos, né? Se você tiver ali Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que ele ouve muito, Alexandre Padilha, seu ministro de Relações Institucionais, que estão ali aconselhando ele provavelmente ir por caminhos diferentes, e ele não toma uma decisão. Tem um certo apego ali, e conversei isso com um auxiliar direto do presidente hoje mais cedo, que era exatamente isso. Ele gosta das pessoas que estão ali no ministério e essa talvez haja um excesso de apego, mas não só isso. Tem uma questão política importante, porque de fato a resistência do PT a abrir mão da área da assistência social, e aí significa não só o programa Bolsa Família, não só o benefício de prestação continuada, mas 3 dezenas, cerca de mais de 30 programas sociais que estão no guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento Social. Isso, de fato, é uma questão muito cara ao presidente Lula e ao partido. Estava conversando também com dirigentes do PT a esse respeito. O que acontece? Se a gente lembrar como foi o governo Lula nessa área social, ele começa 2003 com Chico Graziano, que era o responsável pelo programa Fome Zero, a principal bandeira de como o Lula foi eleito pela primeira vez presidente, e depois ele fica praticamente 7 anos, fica praticamente todo o resto dos 2 mandatos com um ministro na área do desenvolvimento social, que é o deputado federal Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Ou seja, tem uma continuidade e uma identificação do PT muito forte com esta área, daí a resistência em ceder, em abrir mão desse espaço, de uma marca tão forte para Lula e para os governos do PT, a um partido que não esteve com a chapa de Lula nesta eleição de 2022 da coalição vencedora. Ao contrário, o PP era um dos 3 partidos que deu sustentação à reeleição de Jair Bolsonaro. E sabe-se que uma boa parte do interesse do PP, seja no Ministério do Desenvolvimento Social, seja num outro ministério que vier a atuar, é a capacidade de fazer política nas bases, nos municípios, visando a eleição do ano que vem e o aumento da bancada daqui a 2 anos. Seja qual for a pasta que o PP vai pegar, ela tem que ter esta capilaridade, tem que ter orçamento. Daí aquele ponto que a gente trouxe ontem, que também está sendo ainda está colocado no tabuleiro, que é eventualmente naquele novo ministério relacionado à área do empreendedorismo, das micro e pequenas empresas, incluir o Sebrae e o seu orçamento bilionário.